tiver aí, vocês falam. Aí todo dia tem um bonitão aqui, ó. Se quiser ver um bonito, todo dia da manhã lá. Você chega lá e... Tentar novamente. Pronto? Agora nós tá aqui. Agora tem dois homens bonitos aqui, ó. Aguenta, coração. Vamos ver. O povo já foi até dormir. Tá? Então pode falar aí que tá todo mundo... Nós voltamos então. Fala comigo, coração. Se você estiver vendo agora, estiver aí online já, seja bem-vindo, uma alegria. Estamos retomando. Aqui houve alguns problemas técnicos aqui, mas nós voltamos, a nossa equipe técnica aqui, graças a Deus, né, conseguiu achar os dificultadores para que esse momento pudesse acontecer para você e para mim também, como está acontecendo para mim aqui. Essa graça de receber comigo esse irmão, Ironice Pudaro, que estava falando para nós. Depois nós faz uma emenda, uma tesoura e costura. Nós paramos ali num senhor que plantava canas num canavial. Mas muito religioso, né? E aí ele vai orar na hora do almoço, como ele fazia todos os dias, agradecendo pela sua marmita que estava ali. Só que ele enxerga um grande letreiro no céu, VCC. E ele logo entendeu, vai Cristo chama. Largou a sua marmita e foi para a igreja pedir para o padre para enviar ele para ser um missionário. E chegou lá, o padre viu que ele estava transformado, mas o padre sabia também que era uma pessoa esforçada, mas que não tinha uma condição de sair em missão, mas queria. Aí o padre falou, meu filho, você sabe que para sair evangelizando, precisa conhecer a Bíblia. Ah, seu padre, a Bíblia o senhor me pergunta o que o senhor quiser, que eu conheço ela tudo. Aí o padre falou, mas meu filho, qual a parte da Bíblia que você mais gosta? Para a gente poder ganhar um tempo, o padre cheio de atividade, né? Qual a parte da Bíblia que você mais gosta? Ah, seu padre, a parte da Bíblia que eu mais gosto são as parábolas. Mas meu filho, vamos ser mais objetivo. Parábola tem do Gênesis ao Apocalipse. De todas as parábolas, qual é a parábola que te encanta? Aí ele, seu padre, a que me encanta é do bom samaritano. Aí o padre falou, pois bem, meu filho. Como eu tenho muita atividade, eu também não quero que você perca tempo aqui, você me contando a parábola do bom samaritano, eu envio você para ser missionário. Aí ele falou, sabe, seu padre, vou contar para o senhor. Certa vez, contando só a parábola do bom samaritano. Certa vez seu pai descia um homem de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho ele foi tombado pelos saltadores. Quando ele caiu no chão, ele meteu a mão no bolso, tirou alguns talentos, onde deu 4, 3, 2, 1, conforme lhe aprazia. E saindo dali, seu padre ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele jejuou 40 dias e 40 noites e não teve fome. E quando sentia fome, os corvos do céu alimento lhe traziam. E saindo daquela situação tenebrosa, seu padre do deserto, ele foi à casa de Jezabel, chegou lá e perguntou, mulher, cadê teu marido? E ela falou, moça, eu não tenho. E ele disseste bem, mulher, porque teve 5, que tem agora não é teu. E saindo da casa de Jezabel, seu padre, ele enxergou um carro, um cavalo e cavaleiro que passou diante de seus olhos pegando fogo. Seu padre, a rainha de Sabá, que estava do lado, olhou para ele e falou assim, moço, eu não conheço quase nada. E ele... Seu padre, para encurtar o caminho, porque a história é um pouco longa, ele prosseguiu o caminho e logo na frente seu padre ele enxergou Zaqueu pendurado pelos cabelos de uma árvore, veio Dalila e cortou-lhe os cabelos, seu padre, o resto que deram 12 cestos. Portanto, seu padre, não andeis por aí preocupado com o que comer, com o que vestir, porque vosso Pai do céu lhe dará tudo na hora certa. Mas como eu tenho que terminar a parábola, seu padre, o velho Simeão que estava lá na frente vendo tudo, ergueu os olhos para o céu e deu um grande brado dizendo, tudo está consumado. Contou só a parábola do bom samaritano, né? O padre, comovido com ele, né? Terminou a história, falou, meu filho, Deus falou com você. Mas desde você entender VCC, vai, Cristo chama, você deveria ter entendido, vai, continue cortando cana. Porque às vezes um chamado mal interpretado dá uma confusão do tamanho do mundo, né? A pessoa precisa, pelo menos, de um conhecimento básico. E nós estamos chegando, Júnior, num tempo que
é o afunilamento. A natureza está respondendo, é as guerras que estão aumentando. E nós estamos, assim, são vários focos que daqui a pouco nós teremos algo incontrolável. Se não bastasse as guerras, as pandemias, as doenças, a desagregação da família, as ideologias enganadoras, o homem que quer viver sem Deus, que é impossível. Nós chegamos num ponto de ver muitas coisas dentro da própria igreja que são assustadoras. Quando você vê hoje pessoas da igreja que são contrárias à palavra, que falam de mudar o catecismo da igreja católica, em nome de um pecado, porque não é nem em nome de um ato de misericórdia ou de amor por alguém, em nome do pecado. Porque o próprio direito canônico, no seu último parágrafo, vai dizer que todas as leis do direito canônico, quando se trata para a salvação de uma alma, elas não têm valor, é melhor você cuidar da salvação da alma. Então, mas para salvar, agora, para levar a alma para o inferno, pecado é pecado. E hoje eu posso dizer para vocês que estão conosco nessa noite, se alguém, seja lá quem for, qualquer autoridade da igreja, pregador, eu, Júnior, falar alguma coisa para você que estiver fora da palavra de Deus, não obedeça essa pessoa. Fique com a palavra de Deus. Nós vamos chegar num tempo que nos resta e vai nos restar somente a palavra de Deus. Essa é a boa notícia diante do caos que nós estamos. Mas como que eu vou ficar com a palavra de Deus se eu não a conheço? Se eu não faço o meu estudo bíblico, se eu não faço minha Lexo Divina, se eu não procuro entender o que Deus quer de mim. Então precisa mergulhar. Eu contei essa história do VCC, que é uma história dos DDD, da obra de Maria, meu amigo Ivanildo, da obra de Maria, que agora assumiu inclusive a direção da rádio, que eu tenho programa lá em Recife, que a gente apresenta a misericórdia e o evangelho todos os dias pela rádio. Então a gente fica pensando, muitas pessoas hoje querem ser doutores da fé fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus não tem salvação. Aqui já começa o caos. Aí já começa. Porque Jesus vai dizer no Evangelho, lembra que eu perguntava para os jovens, vocês vão estar à esquerda ou à direita? Vocês vão ser cabrito ou vocês vão ser ovelha? É Jesus que disse, a minha esquerda nem quero vê-los, os cabritos nem quero vê-los, porque o fim deles é a morte eterna. Mas à minha direita estarão aqueles, as minhas ovelhas, aquelas que fizeram a vontade do meu Pai. Então, fazer a vontade de Deus. Maria se tornou tão mestra em fazer a vontade de Deus, porque ela vai dizer ao anjo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que lá nas bodas de Caná, ela vai dar aula aos serventes. Ela vai se tornar a pedagoga da vontade de Deus. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, todas as gerações me chamarão de bem-aventurado. Ora, se você não conhece a palavra de Deus, você vai achar que Maria subiu na cabeça dela. Só porque agora ela escutou um anjo, pensa que é a mãe de Deus, agora todas as gerações têm que chamar ela de bem-aventurado. Não, isso está na Bíblia. Maria não está inventando nada. Ela está trazendo o que já se dizia a ela no Antigo Testamento. O que se falava no livro do Cântico dos Cânticos, o que se falava pela boca dos profetas. Ela vai trazer essa recordação. Ela não fala dela, mas do que Deus falou daquilo que ela seria. Ela só fez a vontade de Deus. E é tão incrível a gente perceber a pessoa, quando ela está no mover de Deus, a ousadia que ele toma, né? Porque o VCC aí, o coitado do plantador de cana, que precisava reinterpretar aquilo que é a visão, é a mesma... Tem esse cara que, de fato, ele não está preparado teologicamente, e também existe aquela pessoa que, ainda despreparado teologicamente, tem sobre ele a unção. É uma tema muito justa, muito ajustada, porque a gente vê irmãos, você tocou aí no Magnífica, a gente vê irmãos que comungam da fé cristã,
mas com a visão protestante sobre aquilo que é a fé cristã derramada sobre os apóstolos, né, e todos os livros da nossa Bíblia. A Bíblia que a gente fala, a nossa Bíblia, a Bíblia católica e os evangelhos, é a mesma Bíblia, a questão é que eles apartaram alguns livros, desconsideraram. Então, assim, pessoas que têm teologia, que têm discernimento, que têm essa narrativa e ainda assim se recusam a interpretar conforme o católico a posição de Maria dentro da Constituição, né, da Constituição que eu falo assim, da igreja mesmo, da vértice da igreja. Ela é a mãe, e isso parece que ofende, né? A gente falar que ela é a mãe de Deus, a esposa de Deus e a serva de Deus, agride o coração de muitas pessoas. Falta catequese ou falta amor? Eu acho que falta se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Porque tem um texto do Evangelho que é muito claro. Veja, não é pelo conhecimento que nós seremos salvos, mas pela experiência do amor de Deus, pela graça de fazer a vontade de Deus. E tem um texto do Evangelho que chegam para Jesus e dizem, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E Jesus vai responder o quê? Ele não vai faltar em nenhuma. Muitas pessoas, olha aí, ó, Jesus colocou Maria no lugar dela. Claro que colocou ela no lugar dela, verdadeiro, só que a pessoa está falando de uma maneira negativa. Se a pessoa entender o que Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então Maria é a mãe de Jesus, ele vai chamar ela de mãe. E vai nos dar uma missão junto. E né? vai nos dar. E qual é a missão para mim ser irmão de Jesus? Filho de Maria. Essa é a primeira missão. Não se pode querer ser cristão sem ser filho de Maria. Os nossos irmãos de outras denominações cristãs, eles vão chegar num ponto que Dom Odilo, cardeal de São Paulo, ele um dia disse a nós do Conselho Nacional em Brasília, quando ele ainda era bispo auxiliar e secretário-geral da CNBB. Ele fez um questionamento, ele falou assim, vocês ficam preocupados aí de combater os nossos irmãos de outras denominações que ficam falando mal da Eucaristia, mal de Nossa Senhora? Vocês deviam agradecer deles fazer isso, porque o dia que eles começarem a falar bem, nós estamos ferrados. Porque muitos de nós queremos caminhar nessa graça católica, mas não vamos à missa. Dizemos que somos católicos, mas não rezamos o Santo Terço. Dizemos que somos cristãos católicos, mas não procuramos a vida sacramental, não vivemos a vida sacramental. Ora, você não pode dizer que você é de uma natureza sem você viver aquela natureza. Você precisa viver. Por isso que Deus vai se fazer em tudo humano. Em tudo. Sentir o que sentimos. Ter as necessidades que temos. Menos no pecado. Para provar que eu e você, se fazemos a vontade de Deus, nós podemos viver sem o pecado. Sem a condenação. Buscando, claro, porque para Deus, eu tenho insistido nessa tecla e as pessoas às vezes dizem, ironia, não dá para entender o que você quer falar tanto com isso. Primeiro, para Deus nada é impossível. Amém. Nosso Deus é o Deus do impossível. Segundo, para Deus não importa o acertar ou errar, mas a intenção pela qual eu faço cada uma das coisas. Se você tem a intenção reta de chegar no céu, o acerto ou o erro não é importante. O importante é a intenção de chegar ao céu. Uhum. E nessa intenção, Deus vai te moldando. Porque quando você fala a teologia, o conhecer, quando eu mesmo citei a palavra de Deus que precisa conhecer, claro, como é que eu vou falar do Júnior se eu não conheço o Júnior?
É impossível. É impossível. Eu vou levantar calúnia, eu vou destruir a vida do Júnior, eu vou dar requisitos pro Júnior que não existe na vida dele, que ele vai dizer, cara, você não me conhece. É tipo mais ou menos assim, aquela senhora que estava lá velando o seu esposo, e aí chorando de cabeça baixa, e as pessoas começaram a chegar e dizer, nossa, esse homem era muito bom, nossa, esse homem ia à igreja, nossa, esse homem fazia caridade, nossa, ela levantou e falou, nossa, será que eu estou velando o marido errado? Que o meu marido não era nada disso. Não é bem essa figurinha, não. Será que eu estou no caixão errado? Então, entrei na sala errada do velório. Eu preciso conhecer. Só que Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas capacita aqueles que Ele escolhe. Então você não precisa conhecer tudo de Deus para servir a Deus, mas você precisa caminhar com Deus para que Ele te capacite no caminho. Cada passo que damos, cada dia. Por exemplo, se você falasse para mim lá atrás, quando eu comecei, que eu estaria nessa noite com você, fazendo esse podcast aqui de Charleston, nos Estados Unidos, na milícia do Espírito Santo, eu ia dizer assim, pode prender que tá louco. Mas hoje eu estou aqui com você. Se alguém dissesse para mim, Ironi, você vai pregar em muitos países, você vai viajar o mundo. Por exemplo, agora, só nos últimos dias, só nesse mês, do último final de semana de outubro para agora, nós estamos na metade de novembro. Eu já fui à África, Portugal, Estados Unidos, estou indo essa semana ao Canadá. Do Canadá eu volto para os Estados Unidos, dos Estados Unidos eu volto para o Brasil, do Brasil eu vou para a Bolívia, um dia no Brasil. Eu chego terça-feira no Brasil, quarta-feira à tarde eu já tenho que dormir em Curitiba, porque na madrugada de quinta eu já estou voando para Bolívia. Volto da Bolívia, vou para Vitória no Espírito Santo. Vitória no Espírito Santo, aí eu já nem sei mais dizer para onde eu vou. Paro no Natal e paro no Ano Novo. Na primeira semana já estou em missão no Mato Grosso, do Mato Grosso para Paraíba, da Paraíba, já com um calendário do ano que vem todo lotado, sem saber como atender os irmãos, que eu ainda não consegui resolver as datas deles. Então o que é isso? Isso é consumir-se na vontade de Deus. Eu não sou um cara que se enche de atividade porque é alguém que precisa mostrar para o mundo o que faz. Para mim, não. Eu sei o que Deus quer de mim. Por exemplo, eu quebrei a minha perna. Eu fiquei 16 dias numa cama, sem sair de dentro de casa. No 17º dia eu tirei os pontos e fui para a missão. Mas nos 16 dias que eu fiquei em casa, eu preguei os retiros que eu tinha na Itália via online, as pessoas presenciais nos locais de retiro e mais uma multidão pelas redes sociais, e eu pregando deitado numa cama, com dor, por exemplo, com 5 horas de fuso horário. Você imagina um cara que está lá cheio de dor, era 5 horas da manhã, era 10 horas da manhã na Itália. 5 horas da manhã eu estava pregando. Com cara de feliz. E as pessoas sendo curadas, como a Antonella, da região de Milão, que há 3 anos estava numa cadeira de roda e começa a dar testemunho nas redes sociais, e o povo batendo palmo e dando glória a Deus, e eu ali naquela cama, escondendo a minha cara de dor, morrendo de dor e travado. A vontade de dizer, Senhor, você cura uma paralítica e não resolve o problema da minha perna? Não alivia a minha dor. Só que a minha vida, o meu chamado, ele é para o outro, não é para mim. Eu voltei de uma missão de 42 dias, meu pai morreu 3 dias depois. Eu cheguei num dia, no outro dia meu pai morreu. Em 3 dias que ele foi para o hospital, ele morreu. Eu cheguei e fui direto orar pelo meu pai. Quando eu estou orando, meu pai gritava, por que isso? Eu não estou aguentando de dor, porque ele gritava dia e noite nos últimos, foram 3 dias. E domingo ele estava bem, na quarta-feira ele morreu. Domingo eu estava voltando de Salerno para Roma, na segunda embarcar para o Brasil. O meu pai estava bem, falando comigo no telefone 1 hora depois. Era 8 horas da noite na Itália, 3 horas da tarde no Brasil. 1 hora depois o meu pai foi para o hospital.
E do hospital, ele foi pro céu. E aí eu tô lá atendendo meu pai gritando de dor, chega uma mulher, eu queria encontrar você, eu estava apodrecendo de câncer, você veio de madrugada, e há muito tempo eu tô te procurando, você não para nessa cidade, eu tô completamente curado, eu nem sabia que foi você, foi a minha família que te convidou, porque eu estava lá podre de câncer na UTI, que era no fundo do corredor, onde estava meu pai, onde estava meu pai. E eu perguntei para Deus, Deus, e o meu pai? Eu só escutei aquela voz interior dizendo, o que você quer para o seu pai? A tua vontade ou a minha? Eu falei, Deus, esquece. Esquece. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Faça a tua vontade. Não existe milagre maior na vida de uma pessoa que a gente ama ou na nossa vida do que a vontade de Deus. E muitas pessoas não estão dispostas a se submeter ao plano de Deus. Querem Deus como um empregado, alguém que tem um botão que aperta, como você vai lá, eu quero, vai lá no mercado, eu quero isso, pega na prateleira, leva, pá. Não é, com Deus não funciona assim. Ou nós fazemos o querer de Deus, ou nós não somos de Deus. Isso é uma coisa que, particularmente, eu trago junto contigo. Ao passo que cada um de nós vamos caminhando, ao passo que cada um de nós vamos experimentando Deus, ele vai exigindo um pouco mais de nós e um pouco mais de nós, porque é aquilo que a gente fala, né? Deus não dá uma cruz mais pesada do que a gente possa carregar. E eu acho muito bonito na Bíblia a busca de Jesus com Pedro. É Jesus que chega na praia, começa a pregar, e vendo que a multidão cresce, pede para subir na barca de Pedro. Pedro passa a noite sem pescar. Pesca a noite inteira, passa a noite, não consegue nenhum peixe. Ao final da pregação, manda Pedro voltar para a água. Pedro fala, em alto. E fala, joga a rede, pesca, faz a pesca milagrosa, volta. Quando está todo mundo ali festejando a pesca milagrosa, ele fala, agora larga tudo, me segue. Quando você vai falando tudo isso, essa renúncia que você já falou aqui pra gente, essa percepção de entender o chamado de Deus e de confiar em Deus, isso conflita dentro dos nossos corações muitas vezes como pequenos servos que somos. Ainda somos como estamos nas fraldas, não pela tua idade, mas por essa experiência. Mas ao ponto que nas fraldas, Paulo vai dizer, quando a criança... a gente se alimenta como criança, jovem como jovem, assim a gente se veste como tal. E nessa dimensão a gente vai vendo esse chamado de Deus a esse compromisso com o próximo. E quando eu acredito na milícia do Espírito Santo, quando eu acredito nessa missão, quando eu acredito nessa vocação, nesse carisma, eu dou o crédito a isso, à vontade de Deus sobre essa situação, porque é algo que pensa no outro. É algo que quer o bem para o outro, é algo que me faz doar ao outro. Só que vai chegando um afunilamento, como você falou, nós vamos chegando num tempo de afunilamento, e esse tempo é onde a gente entende que existe já uma necessidade maior de tempo da gente. E aí você conflitar e convalidar as realidades de pai de família, de pessoa que já tem a sua vida profissional erguida, de pessoa que quer servir a Deus na totalidade da sua vida. Como que você, na sua época, você que deu essa aula pra gente, na sua época, quando você passa essa fase e você assume dentro de você a missão, já o Iranispo Daro, já não só mais marido da Cleia, já não só pai, qual é o primeiro filho? Já tinha filho? Lucas. O Lucas. Já não só pai do Lucas. Mas agora começa essa caminhada, começa essa transposição, essa mudança. Quem que é o teu mentor? Quem que é a pessoa que olhou para você e falou assim, olha, parece que vai dar tudo errado, mas confia e vai. Isso, às vezes, passa por loucura, passa por percepção de esse cara tá doido, esse cara ele não tá batendo das bolas, não. Porque, às vezes, a esposa da gente pergunta isso, você quer isso, mas como é que... E aí? Tem 2 meninos dentro de casa. Mas o chamado é ou não é particular? É intransferível. O que Deus tem para fazer contigo, Ele só vai fazer contigo. E se você não disser sim para Deus, ninguém fará aquilo. O que Deus tem para fazer comigo, só eu posso fazer. Assim como a graça que Deus tem para mim, para você que está conosco hoje nesse podcast, só você pode receber.
Nem os anjos, nem os demônios, nem um homem, nem uma mulher, nem um santo, nem uma santa, nem uma autoridade. Ninguém pode receber aquilo que é meu. E ninguém pode dar o passo que eu tenho que dar. As pessoas dizem assim, se Nossa Senhora não tivesse dado o seu sim, Deus teria chamado outro. Esquece. Não teria salvação. Porque eles ficam falando assim, se não fosse ela, seria outra, né? Não tem outra. Era com ela que Deus queria contar. E ela tinha a liberdade de dizer não. E se ela tivesse dito não, o verbo não teria sido feito carne, a salvação não teria sido concedida à humanidade. É muita aleluia, muita glória que a gente tem que... Então se para e pense, se eu e você dissermos não ao chamado de Deus, quantas vidas vão se perder? Quantas almas deixarão de conhecer a salvação? E é tão bonito você falando isso, porque as pessoas às vezes participam conosco aqui. A gente tem todas as manhãs, Ione, a gente faz Alexio Divina, das 7h30 da manhã, 7h10 da manhã aqui, e aí a gente faz o fuso horário lá do Brasil. Hoje nós temos 2 horas de fuso, então lá às 9h10. E a gente faz também às terças-feiras, já há 4 anos, começou na casa de um desses meninos que estamos ajudando, do Whindersson, a live com o Santo Terço. E tem um amigo nosso, provavelmente deve estar assistindo aí, o Marcelo, de São Paulo. E ele entrou um dia na live, primeira vez, alguém mandou, chegou para ele de alguma forma, falou, eu estava a caminho do suicídio, e ouvindo vocês eu vou esperar. Tá aqui, ele mesmo testemunha. Então, é isso, às vezes nós não entendemos, e graças a Deus que nós não sabemos o que Deus está operando na vida do outro. Olha o que é, eu fazia um programa de rádio à noite, eu não me lembro quantas vezes eu contei isso, mas foram poucas vezes. Era na FM, eu era um dos diretores dela, e nós tínhamos um programa de evangelização à noite. E eu, numa dessas idas ao programa, eu levei o Gabriel. O Gabriel era pequeno. E eu estou fazendo o programa, e o Gabriel chega para mim e diz, pai, tem um menino que vai se suicidar. O nome dele é Tiago. Diga para ele não se suicidar. Meu Deus. Eu falei na hora. Cara, o menino ligou pra rádio. Ele não era amigo do teu filho? Meu filho era uma criança. Meu Jesus. 4, 5 anos, se tivesse, sei lá. Quando você olha o Benjamin aqui, um pouquinho maior que o Benjamin, porque o Gabriel sempre foi grande. Mas maior de tamanho, mas não de idade. Cara, então você para e pensa, se o Gabriel não tivesse falado aquilo, se eu não tivesse acreditado que aquilo que o Gabriel estava falando era de Deus, aquele menino tinha se suicidado. É incrível o agir de Deus. Assim é os detalhes. Por exemplo, quando a pessoa se fecha aos carismas, a oração em línguas. Gente, ninguém é obrigado a orar em línguas. Mas duvidar que o dom das línguas é uma graça do Espírito Santo na vida de alguém é demoníaco. Limitar o Espírito Santo de que tipo de dom ele pode dar a alguém é infernal. Pode dar. Você entendeu? Não é do Espírito de Deus. Porque onde está o Espírito de Deus de São Paulo está a liberdade. Agora, quando termina a minha liberdade? Você sabe? Humanamente a gente responde, né? A sua termina quando começa a minha. 100% correto. A minha liberdade acaba quando eu tiro a tua. Porque a tua começa quando a minha termina. E a minha termina não invadindo a sua. Porque se eu quero ter a liberdade, eu não posso te fazer prisioneiro. E nem eu posso começar a minha dentro da sua te fazendo escravo de mim. Porque você deixou de ser o que você é. Você está entendendo? Por exemplo, hoje muitos irmãos se perdem na fé, Júnior, eu falo isso, às vezes as pessoas até me interpretam, mas é que, gente, hoje eu posso dizer isso, eu já sou vovô, eu tenho neto, eu não brinco de evangelizar, eu não brinco de rezar, eu rezo. Tem muitas pessoas que dizem, você precisa fazer novena disso, você precisa fazer isso, mas não faz. Eu evito de pedir para as pessoas fazerem, mas eu faço. Eu não sou fake news de oração, eu rezo. Quando eu digo para as pessoas, isso eu vivo, isso eu vivo.
Você entendeu? Então, agora, eu não posso querer, eu falava com a Irene está aqui ouvindo a live junto conosco, e a Irene, a gente entrou numa conversa, olha, Ironi, ela começou a dizer assim, eu tenho essa facilidade, mas essa ação para mim é difícil. Por exemplo, eu admiro você que reza tanto. Eu falei, ó, Irene, se eu tenho 7 horas de oração por baixo por dia, as minhas 7 horas de oração, se ela não for feita na intimidade com Deus, uma Ave Maria sua, Irene, vale mais do que as 7 horas de oração minha. Essa é a maneira, essa é a matemática de Deus. 1 para Deus é como 1000 para nós. Amém. Você entendeu? Então, uma Ave Maria com Deus, se você precisa crescer na fé, você vai sentir. Não sou eu que tenho que pegar e obrigar você a fazer tal coisa. Uma pessoa conquistada, ela conquista. E quem não se sente conquistado, também não vai conquistar ninguém. É preciso entender que a vocação de cada um é única. O chamado de cada um é único. Desde que o mundo é mundo, não existe uma pupila dos olhos igual a outra. Não existe uma impressão digital igual a outra. Somos únicos para Deus. Únicos, não somos... Não tem como. Aqui a gente destrói totalmente essa ação, por exemplo, do Espiritismo, que fala de reencarnação, que fala que lá atrás você já foi uma vida, agora essa é outra. Hoje está um modismo de uma pessoa ter 7 pessoas dentro dela, 8 pessoas dentro dela falando. Gente, você é demoníaco. Você é único. Você é única. E é original. E é original. Agora, se você não vive a tua fé, diz Carlo Acutis, você vai morrer fotocópia. Então você nasce original, um menino de 16 anos chega a essa consciência. Todos nós nascemos originais, mas se não vivermos a fé, se não mergulharmos e nos alimentarmos da Eucaristia, nós vamos morrer fotocópias. E nem sempre fotocópia daquilo que é bom, né? A gente vai se configurando a esse mundo e a gente vai se estragando, vai se deteriorando. A gente vai achando que todas as respostas estão no físico, aí a gente já começa a não aceitar as realidades da vida, que é a velhice, que é o tempo, né, que são as dores, e a gente vai colocando, como você bem disse, a gente vai se fotocopiando de outras pessoas ou de outras realidades que nunca fizeram parte da nossa, para que a gente se sinta melhor. Eu tenho um doutor que agora começou a me acompanhar, uma pessoa que eu admiro muito, é o doutor Cabral. Eu nunca fui de dormir muito. A minha natureza humana, 1 hora por noite de sono estava bom. 3 horas eu já estava me batendo para acordar, para fazer uma coisa, fazer outra, ficar fazendo minhas orações e tal. De repente, eu cheguei num ponto que eu preciso dormir mais. Mas eu não posso diminuir a minha intimidade com Deus, as minhas práticas e as minhas ações de compromisso que não foi Deus que pediu, mas fui eu que fiz com Deus. E como é que você reorganiza essa agenda agora? Tem que se reorganizar. E eu vou dizer uma coisa para você, parece que hoje está sobrando mais tempo do que antes. Olha que benção. Porque agora a minha cabeça também está melhor. O meu coração também está melhor. A minha intimidade com Deus está melhor, porque o meu físico se adaptou a uma realidade que eu preciso para a idade que eu tenho hoje. Então, você tem que se adaptar. Por exemplo, as pessoas dizem assim, eu não consigo fazer jejum. Como é que você não consegue se você não tenta? Mas eu tenho esse problema, esse que... Adapte um jejum para você. Mas todos nós precisamos do jejum. Eu não consigo rezar o terço. Gente, como é que um católico não consegue rezar o terço? Então não é católico, é caótico. Né? Por exemplo, há pessoas assim, eu sou carismático, mas não vive o exercício dos carismas, então é um asmático. Não tem nada de carismático. Como é que você vai viver a graça do batismo no Espírito sem os carismas? Pentecostes é a explosão de carismas.
Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, não vos falta dom algum. Tudo completo. Ou seja, nós temos todos os dons, porque nós temos o Espírito Santo, que é o doador de todos os dons. Maior, agora aí a pessoa fica lá assim, eu quero ter o dom do Júnior, o Júnior fala coração, eu quero, sabe? Cara, o dom do Júnior é do Júnior, viva o teu dom. O irmão não pode ser sombra para mim, o irmão tem que ser força, amparo, impulso para algo maior. Mas eu não posso achar que o dom do irmão vai derrubar o meu dom. Ou que o crescimento do irmão vai atrapalhar o meu. O que Deus tem para mim é para mim. E quem não aceitar o que Deus tem em mim, não aceita a vontade de Deus. E quando eu não aceito o que Deus tem para o irmão, eu estou fora da vontade de Deus. A gente está lendo isso agora, terminando amanhã, primeira epístola de São João. Está falando tudo isso aí que você está falando. Se a gente não consegue descobrir que a gente ama o irmão, a gente é mentiroso quando diz que ama a Deus. Como é que pode amar a Deus que não vê e não é capaz de amar o irmão que vê, de João? É isso? É mentiroso. E quem é o pai da mentira? Tá aí, né? Aquele que foi expulso do céu. Por quê? Porque ousou-se pensar maior que Deus. E não aceitou a vontade de Deus. Ele era uma criatura e queria ser maior que o Criador. E tem muita gente hoje que quer ser maior que o Criador. E só para a gente ir finalizando aqui, você falou aí sobre toda essa dinâmica da sua idade, desse momento da sua vida que você está vivendo. E dentro da missão, e dentro da tua realidade, como é que está o celeiro? Porque você e tantos outros aí que fazem parte dessa história tão longe de ir ver Deus, em nome de Jesus. Mas precisa ter uma geração que se levanta. E esse celeiro da igreja, ele está abastecido hoje? Você que conhece tantas paróquias, tantos estados, tantos países, existem homens comprometidos com esse legado seu? Existe pessoas... Homens e mulheres. Eu conheço... e quando você está falando homens aqui, você não está deixando mulher de fora, porque a Bíblia, quando ela fala dos homens, ela fala do sexo masculino e do sexo feminino. O homem é a criação de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus. É o homem e a mulher. Isso. É o homem que tem o sexo masculino e a mulher que tem o sexo feminino, né? Isso é vontade de Deus. Agora, hoje, tem a mulher que quer ter o sexo masculino e tem o homem que quer ter o sexo feminino. Não é vontade de Deus. Não é problema ter uma aptidão, um jeito, um trijeito ao homossexualismo. Mas é pecado praticá-lo. E se é pecado, está fora da graça de Deus. Precisa se trabalhar nessa área para viver a castidade. Então, aqui nós entramos numa coisa, quando você fala isso, eu vejo muitos irmãos que estão... eu tenho irmãos que começaram comigo, que hoje estão muito na minha frente. E eu bato palma, fico feliz demais. Porque se você não é capaz... Olha, Eliseu se tornou maior que ele em milagres. Olha Saul, Davi se tornou maior do que ele. Apesar que Saul quis quebrar o Davi no meio, né? Mas ele formou um guerreiro melhor que ele. Olha Moisés, Josué entrou na terra prometida, Moisés não entrou. Moisés peregrinou 40 anos, Josué passou. Jesus vai dizer, vós ireis fazer coisas mais grandes daquilo que eu faço? Por causa da vontade de Deus. Um texto do Evangelho que me choca, quando você pergunta se a igreja está crescendo, eu sinto que hoje nós passamos nós estamos vendo o caos do caos da fé. Porque hoje a gente vê pessoas dentro da própria igreja que contrariam completamente a palavra de Deus. Em nome de uma fragilidade humana, querem que o mundo todo se prostre a uma mentira. Porque tudo que está fora da palavra de Deus é mentira. Tudo.
qualquer coisa, é mentira. E se é mentira, não é de Deus, não faz parte da vontade de Deus, então tem que mudar. Então a gente está vivendo um tempo difícil, um tempo de muito conflito interno, mas eu sinto que é também um tempo da gente acreditar, porque Nossa Senhora tem dito nas aparições que a igreja passará por grandes turbulências, como nunca passou até então, mas a igreja passará. Ela vai superar. A igreja vai se reduzir, como dizia Bento XVI, a um número pequeno. Mas ela vai sair mais fortalecida porque eles serão fiéis. A grandeza da graça de Deus não está na quantidade, mas na fidelidade. Não está em fazer grandes coisas, mas em fazer a vontade de Deus. Também em fazer grandes coisas, porque quem não sonha grande, quem não pensa grande, que era o início da nossa live, não sonha. Quem não tem sonhos grandes não sonha com Deus. O sonho é muito particular, mas traduz para mim, para quem está te acompanhando, porque eu tenho certeza que existem pessoas que estão sendo movidas a retornar a uma missão, uma caminhada na sua comunidade, no seu grupo de oração, pessoas que estão se desligando, mas que te ouvindo estão voltando, acendendo, deixando essa chama crescer de novo dentro do peito. O que é sonhar grande quando você se coloca diante de Jesus crucificado, na manjedoura, ressuscitado, diante da vontade de Deus? O que é um homem que sonha grande, Irani? É alguém que obedece. É alguém que se torna submisso. Aleluia. É alguém que tenha coragem de dizer, perdão, eu errei. É alguém que tenha coragem de não se contentar, por maior que seja o estado que chegou, mas sempre querer mais. Sonhar grande é pensar que a Deus nada é impossível. E por que eu acabei fugindo um pouquinho? Para aqui, para não sonhar grande que eu vou voltar aqui. Mas tem um texto da Bíblia que me assusta. Jesus diz, onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Isso é verdadeiro ou é falso? Totalmente verdadeiro, né? Pois é. Só que com quem nós estamos? Não adianta Deus estar conosco se nós não estamos com Ele. É verdadeiro. É Deus que falou. Mas para estar com Deus eu preciso estar na vontade de Deus. Porque não é Deus que está à minha disposição, mas sou eu que estou para fazer a vontade de Deus. Não é, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado que foi feito para o homem. Quem é maior que o sábado? O homem. Agora, quem é maior que o homem? Deus. Então, não é Deus que foi feito para o homem, mas o homem que foi feito para Deus. Então, eu tenho que ser para Deus, eu tenho que estar com Deus. E sonhar grande, por exemplo, eu não sou modelo para ninguém, meu Deus. Às vezes eu tenho medo de falar porque você é modelo para mim, pode ficar tranquilo. A gente acaba querendo, talvez, longe de mim. Deus sabe da minha miséria humana. Mas eu, por exemplo, quando eu comecei um grupo de oração na minha paróquia, eu fui para o padre e disse, eu quero mais. Eu quero fazer esse grupo de oração ser grande. Ele falou assim, para esse grupo de oração ser grande, para mim autorizar vocês a fazer o grupo de oração aqui, eu quero que você faça seminário de vida em todas as capelas. Nós tínhamos 17 capelas. Nós temos 17 seminários de vida no Espírito. Nós amassava barro, nós caminhávamos, às vezes, nós ia com um calçado na mão, vestia aquelas botas 7 léguas de borracha que tem lá no Brasil, e ia amassando barro para chegar na comunidade, porque o carro não chegava. Uau! Cara, nós fazíamos loucura. Teve uma vez que nós perdemos um servo nosso, que ele foi passar Pinguela do Rio, caiu e morreu. Meu Jesus. Morreu, foi recolhido para o céu. De nós, fazer o quê? Morreu. Lá no Rio das Pedras, o cara morreu. Verdade. Meu Jesus, não é uma brincadeira, é uma coisa que passou mesmo. Então você vê, mas aquele grupo de oração se tornou uma referência. Quando eu estava no grupo de oração e ele se tornou grande, eu falei, eu quero mais. Eu fui para a diocese.
coordenei a diocese. Quando eu vi que a diocese ficou grande, a gente fazia evento para 40, 50 mil pessoas no estádio de futebol. Eu falei, Senhor, eu quero mais. Eu fui coordenar o estado do Paraná. Quando eu estava no estado do Paraná, eu falei, Senhor, eu quero mais. Deus me mandou para o mundo. Hoje que eu estou no mundo, eu digo para Deus, eu quero mais. Eu quero o céu. Você entendeu? Eu não posso parar. Sonhar grande é alcançar os sonhos com Deus e não fazer deles o teu estágio final, dizer agora vou viver meu tempo sabático, eu alcancei o que eu queria, agora eu vou ficar esperando a morte chegar. Não, é lutar. É mais, mais e mais. Se você quer evangelizar, se você quer chegar no céu, você não pode se contentar com o mínimo. E quando você alcança aquilo que para você era impossível, aquilo passou a ser mínimo e você tem que ter outros sonhos. Por exemplo, você já pensou se o Ironi tivesse ficado naquele grupo de oração até hoje? Não tinha se criado outras lideranças. Se o Ironi tivesse ficado a vida inteira coordenando a sua diocese, não tinha se criado outros coordenadores diocesanos. Se o Ironi tivesse ficado a vida inteira coordenando o estado do Paraná, não tinha se criado. Se o Ironi tivesse ficado o tempo todo pregando só na sua cidade, não tinha surgido outros pregadores em Guarapuava. Se eu tivesse ficado só no meu estado, eu teria, com esse jeito louco de fazer as coisas, inibido muitas pessoas. E não teria surgido grandes pregadores no estado do Paraná, e maiores em ousadia até mesmo do que Deus me usava. Se eu tivesse ficado só dentro do Brasil, quantas pessoas não teriam sido decepadas e não teriam crescido porque eu estaria ocupando o espaço delas? Hoje eu estou no mundo e é impossível eu estar o tempo todo em todas as partes do mundo. É impossível. As partes do mundo. Então, a minha voz hoje no mundo é fazer com que se levante homens e mulheres com parresia, com ousadia, com militância mística, com combatividade profética, com desejo do céu. Amém. E é isso que você faz, viu? Deus se ocupa muito de você, Deus se ocupa muito da tua família, e tudo isso que você fala, eu experimento. Eu experimento porque eu te acompanho há muitos anos. Sempre vi aquele homem no rincão, na Canção Nova, gritando, e você pregava lá em cima, e eu sempre achava uma coisa assim, né, muito incrível. Só desse lado aqui tem uma pessoa, e você conta uma história, e você dá a narrativa de um milagre que a pessoa está recebendo. E enquanto você está fazendo isso aqui, enquanto o Espírito Santo está fazendo em você isso aqui, lá atrás tem um espírito sendo expulso, e a expressão, porque a câmera não mostra, mas o áudio capta, e foi escutando aquele homem doido que falava com voz rouca, gritando e rezando, que eu aprendi a me encorajar a não perceber quem estava do meu lado para rezar em línguas. E olha o bonito disso. Você já viu quantas pessoas hoje se esperam em você? Você já parou para pensar quantos estão com Deus por causa do teu sim? E quantos estarão com aqueles que por causa de você, se espelhando naqueles, mas para isso o Júnior tem que ir. O Ironi tem que ir. Porque se ficar parado, o Júnior morre. Se o Júnior ficar parado, aqueles que cresceram com ele morrem. Não dá para parar. Você já pensou se Jesus tivesse parado e não tivesse subido o Monte Calvário? O que seria de nós hoje? Você já pensou se Jesus não tivesse acolhido aquele endemoniado que dormia em cemitérios, que os demônios começaram a gritar, Jesus, vai embora daqui, pare de nos atormentar? Se Jesus não tivesse evangelizado ele, libertando ele dos demônios e dito, vai e evangeliza a tua casa. Você entendeu? Sim. Você já pensou se Jesus disse, você é endemoniado, está fora, descartado. Dá licença. Dá licença. Vamos buscar os santos. Aquele que estava à beira da piscina de Siloé, 38 anos esperando um milagre, se Jesus não dá dignidade para aquele homem, não diz para ele, levanta, pega a tua maca e vai embora. Se ele não manda trazer... Agora, você já pensou que seria daquele paralítico se não fosse aqueles homens, amigos seus de fé, que chegaram a subir no telhado, descobrir o telhado e botar o paralítico diante de Jesus? Se não fosse esses homens persistirem na fé,
aquele paralítico não teria sido curado. Então não dá para parar. Sonhar grande é estar sempre crescendo e quando você chega na meta, sonhar mais, querer mais, é buscar mais, fazer mais. E é nessa disposição que eu quero te chamar para um tempo de oração, alguns minutos, pedindo a Deus a graça de se manifestar entre nós, no meio de nós, pela unção e pelo empoderamento que o Espírito Santo concedeu a este homem. Nesse momento de intercessão, por tudo aquilo que o Irani vai rezar por mim, por você, pela sua história. Que o céu esteja agora se movimentando não sobre a ordem do Irani, mas junto a este coração que sonha grande, que sonha na ousadia da obediência de Deus, de ser aquilo que Deus lhe quer, independente da maneira com que nós o enxerguemos, ele escolhe o seu sim, não sim ao meu coração, aos meus ouvidos, mas ao sim àquele que o ordenou, o sim àquele que o enviou, porque um dia, quando ele disse, eis-me aqui, enviai-me, o Senhor olhou com gozo, o Senhor olhou com alegria a este homem e o enviou, ensinando multidões o que é sonhar em Deus. Queria cantar a Sorialari. Obrigado, Senhor. E nessa noite, pela milícia do Espírito Santo, um grande exército de homens e mulheres incendiários está se levantando. Obrigado, Senhor, porque durante esse tempo, seja no horário que for que as pessoas estiverem vendo este nosso encontro, homens e mulheres serão curados, homens e mulheres serão batizados no Teu Espírito, homens e mulheres começarão a enfrentar os desafios sem temer nenhum mortal, por mais poderoso que seja. Homens e mulheres tomarão posse das Tuas palavras, meu Senhor, que dá a garantia que as portas do inferno não prevalecerão sobre a Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque Tu estás curando fisicamente pessoas que estavam sofrendo por problemas neurológicos, pessoas que estavam sofrendo por problemas espirituais, problemas cardíacos, pessoas que estavam sofrendo por infecções, por bactérias de doença, por vírus de doença, que estão sendo curados agora, Senhor. Eu quero Te louvar, Senhor, porque eu vejo matrimônios, famílias sendo restauradas. Obrigado, Senhor, porque eu vejo um homem que há 16 dias estava entubado, já sem força, já sem nenhum diagnóstico possível de vida pela medicina. E a família toda esperando que chegasse a notícia. Ele descansou e Tu estás dando vida nova para esse homem. Ele vai sair desse coma e vai retomar as suas atividades, nenhuma sequela daquilo que levou ele a esse estado vegetativo. Nenhuma sequela ficará no seu corpo, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu estás tocando sobre uma criança que seus pais se separaram e essa criança entrou no estado de pânico, de falar em morte, em suicídio, e pela ação de clamor da mãe, essa criança agora é libertada totalmente. E esse matrimônio é restaurado. Obrigado, Senhor, porque uma pessoa que sofreu um acidente de carro e fraturou seu braço em várias partes, teve uma parte do seu osso que o braço moeu, achatou tudo. E essa pessoa não ia ter mais outro caminho a não ser amputar esse braço. E Tu milagrosamente está curando essa pessoa, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu tocas sobre uma pessoa que perdeu a audição do ouvido direito. E essa pessoa rezando na live conosco agora, o seu ouvido se abre e ela começa a escutar perfeitamente com o ouvido que já não escutava mais. Obrigado, Senhor, porque Tu estás tocando sobre um homem depressivo, porque descobriu que não podia ser pai. E a sua esposa já pensava até mesmo em separar, porque ela tinha um sonho de ser mãe. E esse filho está sendo curado, esse matrimônio está sendo restaurado, e eles terão filhos para a glória de Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor.
Bendito seja a tua graça, Senhor, que se espalha, que alcança corações e mentes que não podemos nem sequer imaginar, mas que hoje foram tocados. E agora o milagre é realizado. Obrigado, Jesus, porque tu tocas sobre uma pessoa com a pele toda escamada, com feridas na cabeça, feridas em várias partes do corpo, por causa deste processo de enfermidade na pele. E tu estás curando aquilo que nenhum remédio, nenhum dermatologista podia encontrar um diagnóstico. E cada dia essa pele mais ferida estava. E agora tu cura essa filha, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque são muitas as pessoas que estavam sofrendo pelo desemprego, pelas contas impagáveis, sofrendo pela humilhação financeira, e tu estás derramando uma unção de restituição. Bendito seja este momento, bendito seja esta hora, Senhor. Bendito seja, Senhor, esse encontro que tivemos hoje, missão a poder de Deus, de milícia do Espírito. Bendito seja, Senhor, aquelas pessoas que estão tomando uma decisão agora de não parar de lutar, de não parar de orar, de não parar de acreditar, Senhor. O saralabari, alabari, 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 Oria Virgem Maria, Mãe, com tuas lágrimas de sangue que derrubaram o império infernal, passa na frente. Esmaga a cabeça da serpente. Livra-nos, Mãe, por essa noite de oração, de todo o perigo iminente. Pede, Mãe, ao teu Filho Jesus, por cada uma dessas causas que esses filhos e filhas apresentam. E a exemplo das bodas de Caná, Mãe, pela tua intercessão, que Jesus antecipe o milagre na vida dessas pessoas, como antecipou, transformando aquela água em vinho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai do céu. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Virgem Maria, anjos e arcanjos, santos e santas de Deus, que conosco estão agora, para que um Pentecostes universal se espalhe com carismas, que essa centelha que se acendeu hoje pela milícia do Espírito se espalhe pelos 4 cantos da face da terra, em todos os continentes, em todas as nações, em todas as cidades, em cada casa, em cada família, em cada filho e filha que nos ouve agora. Que restaura, Senhor, e aviva, Senhor, todos aqueles que te clamam, Senhor. Faz preenchido, Senhor, o coração dessas pessoas que te buscam neste tempo de oração, que se ousam, Senhor, a partir de agora sonhar grande, a voltar, Senhor, a assumir sobre si o desejo de ser grande na tua presença, Senhor. Aprendendo, Senhor, é como se fosse voltar à escola, aprendendo a servir novamente, aprendendo a se dar novamente, sonhando grande, escolhendo ser pequeno, Senhor. Aonde está depositado, confiado, Senhor. O Senhor que conhece cada espaço, cada estrada, o Senhor que conhece cada coração, Senhor. O Senhor que está junto com essa pessoa, que está representando, que está dizendo agora, replicando dentro do seu coração, é anonimato que eu vivo, é anonimato para você, para as pessoas, porque tudo aquilo que você tem feito tem te projetado nos planos de Deus, tem te projetado nesta vida de santidade, neste sonhar grande, sonhar com a tua vida do lado de Deus, na morada eterna, na vida eterna. Muito obrigado. E o Senhor vai tocando e restaurando sonhos, pessoas que sonham. E há também uma pessoa que está conosco que está sendo restaurada da sua coluna. Amém. Que o Senhor possa ser glorificado pelo teu nome, não somente por restaurar-te a coluna, porque esta restauração ela não vem nem em benefício simples da tua saúde física, mas daquilo que é espiritual em você, porque você já estava esfriando na fé. Esfriando na fé. Obrigado, Senhor, por grandes coisas que fazes. Amém. Amém. Obrigado, coração. É o seu um amor de pessoa. Como diz o mineiro, unido e misturado. Unido e misturado, que nem feijão com arroz. Aguenta, coração. E, gente, para a gente finalizar, ele é de verdade.
ele é simpático, ele é extrovertido e ele reza mesmo, sem distribuir responsabilidade a ninguém. A missão da oração é dele. Mas ele está conversando com você, tem hora que ele está assim, você não está prestando atenção no que eu estou falando, mas na hora dele falar, ele manifesta, ele está sempre atento. Então, que você possa, se você não conhecia, que eu tenho certeza que isso é impossível, mas ele tem as redes sociais dele no YouTube, no Instagram, no Facebook, Missão A Poder de Deus. Tudo Ironês Puldar oficial, tudo da missão. Hoje eu não tenho mais nem meu nome. Não tenho mais nem meu nome. Então você pode entrar lá, Ironês Puldar Oficial, Facebook, YouTube. Você pode entrar no nosso site, tem os nossos combates. Pode entrar na nossa loja virtual, loja.ironespuldar.com.br ou pelo WhatsApp 4299-143-4055, adquirir os nossos produtos. Se você quer alimentar a missão a Poder de Deus, nós precisamos muito. Doações.ironespuldar.com.br ou pelo nosso Pix 4299-108-2740. E olha, nós temos combate 23h30 com São Miguel, nós temos combate às 3 horas da manhã com a Misericórdia, às 9 horas da manhã vai estrear aí a novena e o Rosário do Espírito Santo. Já temos o combate com o Rosário, agora vamos ter a novena e o Rosário do Espírito Santo ao meio-dia, de segunda a sábado, ou melhor, segunda a sexta a Santa Missa, e depois em outros horários também a Santa Missa, todo dia às 3 horas a hora da Misericórdia, às 6 horas o Santo Terço Mariano, e segunda, quarta e sexta os nossos encontros, segunda formação, quarta e sexta os nossos encontros de clamor de milagre. Temos também aí pela TV Evangelizar, é preciso, o programa A Poder de Deus, o programa Fé na Vida, que é apresentado da capela da nossa casa toda quarta-feira pela TV e pelo nosso Instagram também. Você pode rezar com a gente e pode nos acompanhar por esse mundão afora, nos nossos encontros, nas nossas atividades missionárias. Obrigado, viu, Júnior? Que Deus abençoe a milícia. Eu desejo que a milícia seja 1 milhão de vezes mais potente do que tudo aquilo que Deus fez pela missão ao Poder de Deus até hoje. Louvado seja, se for para honrar e glorificar o nome de Deus, eu aceito. Aleluia! Obrigado, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhá-lo. Ele vai estar aqui ainda nos Estados Unidos, agora em Long Branch. Você que está aqui dos Estados Unidos, multiplique, vai estar lá em Long Branch. Sexta, sábado, domingo no Canadá. Sexta, sábado, qual que é a cidade do Canadá? Pergunta difícil. Como é que é? Agora esqueci. Eu só sei que hoje me falaram que a máxima é 10 negativo e a mínima 25 negativo. Eu falei, pode comprar o caixão comigo dessa vez no momento. É a primeira vez que você vai? Primeira vez no Canadá, primeira vez. Que Deus abençoe a sua ida e a sua estada lá. E que o Espírito Santo aqueça aquele povo lá, viu? Que você leve fogo. Lá vai ter que descer fogo, gente. Misericórdia. Um beijo, eu quero agradecer também às pessoas que colaboraram para que isso acontecesse. O Rodrigo, o Whindersson, a Amanda, muito obrigado pelo apoio, pela Irene também que nos apoia, obrigado Emerson, obrigado Andréia, o Júnior, todos vocês que estão aqui na Milícia do Espírito Santo, eu não vou ficar falando não, as meninas que estão aí acompanhando nós, a Natália, a Dani, o Gabriel, o Ítalo, a Fabiola, todos vocês, meus irmãos, a Thaís, são pessoas que nós amamos. E você, Tina, deve estar aí, tanta gente que eu não estou vendo hoje, eu não liguei nada de tab para que fosse assim, coisa de Deus na sua vida, para não falar que você está aqui. Ninguém te viu. Ele e o Espírito Santo conversou com você, tocou no seu coração, abriu a sua mente para ser grande, para sonhar grande. Nós ficamos por aqui, agradecendo a Deus pela nossa vida. Amanhã de manhã, às 7h10 da manhã nos Estados Unidos, 9h10 da manhã no Brasil. Se você estiver fora do Brasil ou fora dos Estados Unidos, ampare-se aí pelo horário de Washington ou pelo horário de Brasília, e nós fazemos todas as manhãs, segunda a sexta, a Lectio Divina, e todas as terças-feiras o Santo Terço. E hoje foi o pontapé inicial para esse sonho meu. Tem 2 sonhos que eu sei que eu vou realizar. Eu sei que é pequeno para muita gente, mas nós vamos ter podcast como nós estamos fazendo aqui hoje semanalmente, e nós vamos ter uma rádio evangelizadora 100% católica, já assim se espelhando no Monsenhor. É coisa para falar de Deus o tempo inteiro. Como precisa isso. E a gente vai evangelizar. Deus nos trouxe aqui, Ironi, nesse país, para falar dele, para tocar corações aqui que estão adormecidos, envaidecidos pela busca do dinheiro. Você viaja que você sabe. Mas nós não estamos... Pedro,
Como é que é a oração que você tem? Que Deus te deu? Jesus é pedra, São Pedro é pedra, o Papa Francisco é pedra, eu sou pedra, contra essa pedra as forças infernais não prevalecerão. E se alguém tentar quebrar essa pedra que sou eu, será quebrado no amor de Deus. E nessa pedra que nós somos, evangelizaremos o mundo. Deus abençoe. Tchau, gente. Emerson Fica tá com com Deus. vazio, viu? Eu tenho que preencher porque a senha ali é Júnior e ele não recomendou pra ninguém hoje. Tchau, beijo. Fica com Deus, coração. Paz de Jesus, amor de Maria.